Olá. Um questionamento que as pessoas muitas vezes têm é por que um religioso faz filosofia? Acredito que as pessoas pensam isso porque, primeiramente, muitas vezes elas pensam que filosofia é coisa de gente que não acredita em Deus, que é coisa de ateu. Tipo assim, você faz filosofia e você não vai mais acreditar em Deus, ou você vai ficar com um pensamento que ninguém entende. Eu acho que a maioria das pessoas não entende o que é a filosofia, na verdade. Acho que ainda falta entender o que é a filosofia. Entendendo o que é a filosofia, entenderiam por que um religioso faz filosofia. E o interessante é que a própria igreja, no início, titubeou se a gente aderiria à filosofia ou não. Ali nos primeiros séculos, muitos eram contra nós fazermos filosofia e muitos eram a favor. Mas quem venceu foi o time a favor, porque se reconheceu que a filosofia ela é dada à natureza humana para que nós nos desenvolvamos na nossa capacidade racional e possamos alcançar a verdade, o bem, o belo. Foi isso que Platão propôs como filosofia. Platão propôs que a filosofia é a ciência da verdade, da procura da verdade. Aristóteles também caminhou nesse mesmo sentido, falando que a filosofia é a procura das causas eternas. É o conhecimento dos seres eternos que causaram o mundo, que causaram todas as coisas. Então daí já dá para entender que a filosofia não é coisa de ateu. Hoje em dia, no contemporâneo, pode ser que a filosofia mais ateia se destaque mais. Mas desde o início da filosofia, os seus filósofos eram ligados à religião e, de certa forma, a filosofia era um discurso paralelo à religião para dar sustento a uma visão religiosa de mundo. De certa forma, era construir uma visão do mundo racional, mas que ao mesmo tempo não se desvincula de um aspecto religioso, porque continua preocupando-se com a existência de Deus e essas questões sobre um ser que tem originado todas as coisas. Platão se preocupou com isso, Aristóteles se preocupou com isso. E eles desenvolveram a filosofia, eles são considerados os pais da filosofia. Eles não começaram a filosofia, mas por causa da estruturação, do formato que eles deram à filosofia, eles são considerados os pais da filosofia. Então, a igreja quis assumir a filosofia também como uma das suas ações. Porque a filosofia é a procura da verdade, é a procura do bem, do belo, através de uma especulação racional. E a igreja entende que Deus nos criou com a capacidade racional e isso é um dom que nós precisamos desenvolver. E outra coisa, essa capacidade racional, ela não vai contra a verdade religiosa. Ela não tem como, vamos dizer assim, se eu começar a pensar, usar a razão, deixarei de ser religioso. Não, pelo contrário. A religião e a filosofia, vamos dizer de modo mais exato, a teologia e a filosofia, que são duas ciências distintas, elas procuram a mesma coisa, Deus, só que de modos diferentes. A teologia, ela já procura Deus através da revelação que foi dada, a Sagrada Escritura. Então tem-se a fé de que a Escritura é revelada e ali está a verdade, se concentra ali para encontrar Deus. Agora, a filosofia, ela parte das criaturas. Então nós contemplamos o mundo, olhamos a nós mesmos e começamos a encontrar um princípio. Começamos a entender que se é tudo tão ordenado, tudo feito de maneira tão bela, tem que ter um artífice para isso tudo. E nós chegamos a entender que existe um Deus. Aristóteles defendeu isso. Platão defendeu isso. Outros filósofos defenderam isso. O que acontece é que chegou um tempo que a filosofia não mais se preocupou com essa questão e quis viver mais nas questões mais baixas. Ou então deixou de considerar a questão da divindade. Mas a filosofia não impede um cristão de ser cristão. Hugo de São Vítor, numa das suas conceituações de filosofia, no Didascalicon,
Ele diz que a filosofia é a meditação da morte, que convém principalmente aos cristãos, que devem viver uma vida conforme a pátria futura. Ele também anunciou que a filosofia é o amor pela sapiência, que é a sabedoria de Deus. Mas, vejam, a filosofia é a meditação da morte que convém principalmente aos cristãos. Por quê? Filosofia vai te ensinar a viver uma vida voltada para um princípio ordenador de todas as coisas, que é Deus. Porque, como já se disse, o mundo foi feito por Ele, do nada. E Ele ordenou todas as coisas. Ele nos fez. Conhecê-lo é o mais altíssimo conhecimento que nós podemos ter. E a filosofia vai ensinar-nos a viver uma vida com uma verdadeira prudência, olhando para o nosso fim último, que é a união com Deus. Então, por isso que convém muito aos cristãos. Hugo de São Vítor não diz, a filosofia não deve ser feita pelos cristãos, vamos fazer apenas teologia. Não, a filosofia é tida como importantíssima. Mas a igreja, quando prescreve que os religiosos e os seminaristas, os candidatos ao sacerdócio, eles façam filosofia, não é que a igreja quer que todos se tornem filósofos, de certa forma, mas quer que todos aprendam a ter uma reflexão filosófica, que é o que? A capacidade de procurar a razão das coisas, a capacidade de aprofundar-se no conhecimento, não ter um conhecimento superficial, o que vai ser importantíssimo para a atuação dos sacerdotes ou dos religiosos na sociedade. Porque se você tem um conhecimento superficial, nem sempre você vai conseguir encontrar a verdade e você ainda pode se deixar levar por erros. Então tem-se que ter a capacidade de procurar mais profundamente os fundamentos do conhecimento. E é isso que nós fazemos quando fazemos filosofia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal e aproveita, acompanha o canal porque vamos ter mais vídeos falando sobre filosofia e especialmente sobre o Didascalicon de Hugo de São Vítor.